Olá, será que um espírito que teve a sua gestação interrompida, ele estava para nascer, e ele teve a gestação dele interrompida por algum motivo, será que ele consegue reencarnar imediatamente? Será que ele consegue nascer da mesma mãe? Olha, essa é uma dúvida que já me fizeram e realmente é uma dúvida que muitas mulheres têm, principalmente aquelas mulheres que sofreu a perda de uma gravidez e gostaria de engravidar novamente, mas tem aquela dúvida, será que o espírito que ia nascer comigo, ele vai nascer novamente? Aquele espírito que eu perdi num aborto, né, numa gestação interrompida, será que ele vai nascer novamente? Essa é uma dúvida que eu vou esclarecer agora, mas antes fica comigo, curte meu vídeo que eu já vou esclarecer se uma mulher consegue ter aquele espírito novamente que ela perdeu numa gestação anterior. Essa dúvida realmente já me fizeram. Uma amiga minha perdeu uma gravidez e a primeira coisa que veio na cabeça dela, eu vou engravidar rapidamente, mas será que é o mesmo espírito que estava na gestação anterior? Olha, no livro dos Espíritos, na questão 349, no livro dos Espíritos fizeram uma pergunta, tá? A pergunta 349. Quando uma reencarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Ou seja, o espírito, ele sofreu um aborto, ele consegue imediatamente já engatar numa outra gestação? Aí a resposta é a seguinte, nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata prevenha de uma determinação anterior. Então é assim, quando a gente está no plano espiritual, existe um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório vai ter alguns acordos. Então, nós chamamos, né, o espírito chama o pai e a mãe numa projeção astral, o espírito do pai e a mãe vai se encontrar junto com seus mentores, vai se encontrar com o espírito da criança que quer nascer com eles, como filho. Então, é um encontro, né, do pai, da mãe, dos mentores do pai e da mãe, da criança que quer nascer, do espírito reencarnante e o mentor do espírito que está pedindo para reencarnar do casal. Então, antes de tudo tem esse encontro. Se os pais concordarem de ter aquele espírito como filho, né, aí fechou um acordo. Por isso que fala, eu não pedi para ter esse filho. Ou então o filho fala, eu não pedi para nascer. Pediu sim, e fez até uma reunião para concordarem que aceitarem que você nascesse, não é mesmo? Então, teve todo um planejamento reencarnatório. E aí, quando acontece, a criança, no meio da gestação, sofre um aborto, o espírito retorna novamente para o plano espiritual e lá tem que passar por outro processo de acordos, né, do planejamento reencarnatório. Pode acontecer de imediatamente aquela mulher que sofreu um aborto, ela engravidar logo em seguida e ser o mesmo espírito, sim, pode ser, mas não é uma coisa muito comum, porque o espírito ele precisa passar por um planejamento, a não ser, como está escrito aqui na questão 349, a não ser que o espírito venha passar por uma gestação e já sabe que vai ser interrompida, e aí ele vai voltar para o plano espiritual e já está concordado, né? Já está combinado que ele vai reencarnar novamente numa segunda gravidez com sucesso. Então, isso não é uma coisa que a gente pode dizer que é aquele bebê o bebê daquela segunda gravidez é o mesmo espírito. A gente não tem como saber. Só o plano espiritual sabe, né? Mas no livro dos Espíritos diz que é possível, mas que não acontece isso com muita frequência. Mas só o fato daquela mãezinha saber, né, que pode ser que o filho dela da segunda gravidez, o espírito da segunda gravidez, pode ser o espírito da primeira gravidez? Pode, sim, é possível? Sim, é possível. Então isso já dá um conforto gigante para aquela grávida, não é mesmo? Tem um caso aqui, sabe a revista Crescer? É uma revista de bebê, de criança.
A revista Crescer Online, da data de 4 de fevereiro de 2019, relatou uma criança de 4 anos, isso aqui, uma criança de 4 anos que falou para a mãe dela que ela era o bebê que sofreu um aborto na gravidez anterior. Então, como explicar isso? Olha, é uma criança de 4 anos, então a memória ainda está um pouco fresca, ainda não passou pelo esquecimento total. Quando a criança atinge 7 anos, ela esquece absolutamente tudo. Inclusive, até os 7 anos ela consegue ter vidência, clarividência, mas depois dos 7 anos é como se fechasse um pouquinho toda essa mediunidade para a criança passar pelo desenvolvimento dela normalmente, né? Para a mediunidade não atrapalhar a criança. Mas existem muitos casos de crianças que lembram da vida anterior, não é mesmo? E essa criança aqui, da revista Crescer, da reportagem de 2019, o Luca, ele fala para a mãe dele que ele estava na gravidez anterior, na gravidez que a mãe dele sofreu um aborto espontâneo. Aí ela engravidou novamente em seguida e era ele, o mesmo espírito. Olha que incrível! A espiritualidade é incrível, não é? Então, isso acontece, é possível. Essa criança lembrou, ele falou para a mãe dele que era ele na gravidez anterior. Agora, uma criança ter total compreensão, essa visão de espírito, é uma criança diferentona, não é mesmo? Pois é, isso acontece. Então, pode ser, sim, que um espírito consiga reencarnar novamente da mesma mãe que perdeu a gravidez dele anterior, pode ser. Tem essa criança que lembra também o que aconteceu na vida anterior, que ela sofreu, a gravidez dela foi interrompida, mas ela conseguiu vir de novo na mesma mãe, e aí teve uma gravidez com sucesso. Tem esse caso de lembranças, né, flashes de memória. E tem também, a gente não pode dar certeza de nada, né? Se uma mãe realmente consegue resgatar aquele espírito para vir de novo, não é mesmo? Isso a gente não tem essa resposta. Mas como está escrito no livro dos espíritos que pode acontecer, essa é uma resposta que dá bastante conforto para uma mãezinha que sofreu um aborto, não é mesmo? É isso. Simples, né? Incrível, né? Se gostou, curte o meu vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.